Se o presidente Jair Messias Bolsonaro é escolher como ministra da Saúde, a senhora tem coragem de não só ficar falando aqui, mas assinar um protocolo para o SUS, para o uso precoce do hidroxicloroquina, doutora, para que vidas sejam salvas? É o que eu mais gostaria de fazer. Porque, assim, eu achei que as pessoas me ouviriam. Eu achei que eu ir para o Conselho Federal de Medicina, ser arguida por 3 horas por conselheiros do Brasil inteiro, conseguir uma portaria seria suficiente. Aí eu voltei para São Paulo, fui falar na prefeitura, primeira coisa que o rapaz falou, nós seguimos o protocolo do Ministério da Saúde. Eu voltei para Brasília, participei do comitê de crise, tentei convencer o ministro da Saúde e continuou não mudando. Eu fui avisar que não tinha hidroxicloroquina, continuou não produzindo. Nós temos um problema de importação. Agora, qual é a questão? Nós temos cloroquina. Dá para fazer com cloroquina? Dá. O ideal é hidroxicloroquina, sim. Mas entre o ideal e o que temos, podemos começar. Mas a gente conseguiu uma possível fonte de fornecimento de hidroxicloroquina de 40 milhões de cápsulas de 200 miligramas através do Dr. Zelenko. Ele foi tão gentil que ele foi pedir internacionalmente se a gente precisasse comprar, se a gente conseguiria comprar, porque hoje não consegue. Mas a gente conseguiu. Então, assim, se eu conseguir ter disponível para as pessoas poderem prescrever, para o médico prescrever sem medo, para o paciente tomar sem medo, que tenha responsabilidades compartilhadas, claro que sim. E a outra coisa é a seguinte, meu querido, se isso vai salvar vidas, o que eu poderia ficar fazendo no meu consultório dos Jardins, em frente ao Sírio, ou atendendo no Einstein? Enquanto meu povo morre. Não posso. Entendeu? Não posso. Por mais difícil que seja para mim, abrir mão do meu cotidiano. Eu não tenho esse direito. E outra, o problema da saúde não é só Covid, é tudo. Olha o que está acontecendo. Olha a corrupção. Olha a falta de insumos. Antes do Covid, se você tinha câncer, você demorava 6 meses para ter um diagnóstico. Daí fazem uma lei que você tem que lei de 60 dias. É cumprida? Não. Experimenta ter um problema hoje. Você não consegue nem tratamento. Você não consegue nem uma consulta. Tem mais de 50 mil pacientes atrasados nas consultas no SUS. Nós temos problemas tão maiores do que a nossa individualidade. E as crianças com síndromes, estudei genética, elas estão vulneráveis. Quem que está protegendo? Eu mandei um e-mail para a Regina Próspero, uma mulher maravilhosa, que foi fazer advocacia junto com seu filho com síndrome e preside essa sociedade maravilhosa. Como vocês estão fazendo? No Todos Juntos contra o Câncer, mais de 100 organizações que eu cuido. Os pacientes com câncer, como vocês estão fazendo? Entendeu? Então, são tantas necessidades de um país e do mundo. Porque um senador americano me ligou a semana passada. Você tem lenço aí, Grace, por favor? Tem lenço? Por favor. Um senador americano me ligou. Falou, doutora, está acontecendo no seu país o que está acontecendo no meu? A mídia totalmente contra hidroxicloroquina, repercutindo matérias da Amazônia. O que está acontecendo na Amazônia? Quando eu expliquei para ele não acreditou. Ele não acreditou. Ele falou, gente, esse estudo é um estudo criminoso. Como é que isso acontece?
Eles cancelaram a hidroxicloroquina aqui dos Estados Unidos baseado nesse estudo da Amazônia. Aí você vai na lista dos membros do comitê do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, conduzido por 30 especialistas, mais da metade comprometido com uma indústria que estava lançando um produto novo de $4.500 por mês. Por mês não, por tratamento, por paciente. $4.500 por paciente. Não que a gente não precise desses produtos. Mas, gente, como é que a gente nega um produto que não custa nada? Não sei se isso responde essa pergunta. Doutora Anise Yamaguchi, eu estou, assim como a senhora, engasgado aqui, porque neste momento, o que a senhora está dizendo aqui é muito grave. A senhora está dizendo que brasileiros e brasileiras estão morrendo precocemente por questões políticas, por questões de laboratórios, por questões que são menores. O que a senhora está dizendo ao vivo aqui, às 9h43, é que se o povo brasileiro puder usar o medicamento que o Bolsonaro tem gritado há 60 dias, tem se irritado, tem ficado nervoso, pessoas que estão indo para a morte iminente podem sobreviver. A senhora disse... E as famílias? A senhora disse ao vivo aqui que pessoas que estão enterrando, e aliás nem estão podendo enterrar os seus entes queridos, podem estar brincando com eles, conversando com eles, se esse protocolo simples for utilizado. Um protocolo simples. E a senhora disse, e me corrija se eu estiver errado, que se esses protocolos forem utilizados, de 95% a 99% das pessoas que tomarem o medicamento vão sobreviver. Protocolo hoje que não existe no SUS, que o ex-ministro Mandetta foi embora sem assinar. E a senhora disse com muita coragem aqui que se Bolsonaro escolher a senhora como ministra da Saúde, a senhora assina. A senhora assina no primeiro dia já, doutora? A senhora está com a caneta pronta para isso? Tem que construir. Você tem que construir o protocolo e fazer, assinar e fazer a disponibilidade. Mas deixa eu falar mais uma coisa. Eu acho que, assim, no Brasil, infelizmente, a morte seria maior ainda, porque o paciente ainda não conseguiria ser tratado rápido. Não é a panaceia. A gente tem que deixar bem claro que você não pode prometer para ninguém 100%. Eu estou te dizendo a estatística do estudo que foi feito, controlado em lugares muito bons. Mas, aqui no Brasil, estudos que foram feitos e massacrados mostraram que se pacientes são tratados precocemente, você diminui tremendamente a morte também nessas estatísticas. Uma coisa que eu preciso dizer é a seguinte, existe uma dificuldade de você diagnosticar o Covid. Por quê? Você não tem teste. Quando você tem teste do nariz ou da garganta e ele dá negativo, você tem 50% de chance ainda de estar com vírus e não estar detectando. Então, em algumas situações, se você quer tratar do 2º ao 5º dia e não perder a janela de oportunidade, você vai ter que tratar quem você não sabe se está doente. Então, você imagina um tratamento que, para quem sabe que está doente, estava com medo de tomar, quando você institui um tratamento, como nós fizemos, na época do Tamiflu, quando eu trabalhava no Ministério da Saúde, e eu trabalhava com São Paulo, mas eu cuidava do Brasil, porque eu era responsável por uma série de estratégias de enfrentamento, inclusive de anticorrupção. Eu trabalhei bastante dentro do Ministério, na época que estava o PT no Brasil e estava o PSDB em São Paulo, nos estados, eu trabalhei para diminuir a corrupção. Nessa época a gente teve H1N1, foi dado Tamiflu para todos
para os que tinham sintomas. Mesmo que não fosse H1N1, porque naquela você salvava todo mundo. Até hoje, o paciente chega no pronto-socorro, você não sabe o que é, você dá Tamiflu para o paciente, para os contactantes, para a família. Por que que quando você vai fazer um estudo de Covid, você colhe o exame, não consegue ter o resultado, 20 mil testes ficaram perdidos, você não pode tratar. Por quê? Porque senão morre. Morre do remédio. Entendeu o problema que se criou? Então, os protocolos, inclusive internacionais, eles permitem que na suspeita da doença, pelo risco e benefício, você possa tratar. Então, se houver uma confiança do povo brasileiro, dos seus dirigentes, na parte científica e técnica de quem estiver conduzindo o Ministério da Saúde, e daí é por isso que eu me disponho a, se for necessário, servir o meu país através dessa função, que para mim é bastante custosa. Eu tenho que pedir perdão aos meus pacientes, que eu amo tanto, que eu trato dia a dia, mas eu tentaria olhar por eles, né? Porque de uma forma total, a gente teria a oportunidade de dar a confiança para o povo brasileiro, que ele pode ser tratado, que ele não vai morrer dessa doença, que se ele precisar de ajuda, ele vai encontrar, e que ele vai poder trabalhar e vai poder fazer suas coisas. Agora, você não pode prometer 100%. Ano passado, morreram 60 mil pessoas de dengue. Morreram centenas de milhares de pessoas de várias doenças. Então, você nunca pode dizer, ninguém vai morrer de nada. Não tem isso. Mas você pode dizer que não é essa pandemia que se apregou. Isso sim, com o tratamento correto. Agora, eu acho que um lock-out, uma saída da casa de todo mundo, sem nenhum preparo, aí realmente é problemático. Para isso, você tem que ter o Ministério da Saúde absolutamente alinhado com infraestrutura, economia, etc. O gabinete de crise funciona muito bem. Eu vi os generais em ação e fiquei fascinada. Inclusive, no Ministério da Saúde, eu soube que o general está fazendo um trabalho maravilhoso, criteriosíssimo, que dá uma segurança muito grande nessa questão da logística e da transparência dos processos, porque é uma guerra, precisa de general, porque é uma guerra. Nós estamos em guerra? Nós estamos em guerra? Estamos em guerra. Uma guerra de informação, guerra biológica, guerra de desinformação, de fake news, de um monte de coisas. Mas nesse momento, eu acho que é totalmente possível, em pouco tempo, você reverter esse quadro, melhorar a evolução das doenças e trazer o país para um outro patamar. Sei que a senhora está cansada, mas é que o povo quer te ouvir, doutora Anice. Eu agradeço, Eustáquio. É uma raridade, tá certo? Que você instiga a gente a falar coisas que eu não falei em lugar nenhum, né? Porque são coisas muito profundas, enraizadas numa cultura muito errônea, de um país que ainda está politicamente muito primitivo em algumas questões éticas. Eu acho que a gente poder falar sobre isso também lava a alma, sabe? Porque você saber sobre isso, falar polidamente, em muitos lugares, rebater tecnicamente, cientificamente, não ser suficiente para salvar as vidas, é uma angústia muito grande. O dia que o Conselho Federal de Medicina autorizou o uso em doenças leves, porque antes a Folha tinha dito que eu tinha ido lá, eu falei no lugar que eu fui, que eu fiquei feliz, que eu falei com todo mundo, mandei os artigos, etc. Aí eles falaram assim, ela acha que foi bem, mas nós não vamos autorizar. Eu estava já achando que eu tinha perdido esse jogo também. No dia que eu recebi que eles autorizaram para casos leves, moderados e graves, eu me ajoelhei e chorei. Não é que eu chore por qualquer coisa, não, viu? Eu choro de alegria, por preenchimento, como se fosse um vaso que transborda.
Eu choro de emoção pela dor de ver tantas pessoas morrendo desnecessariamente. Mas naquele momento, eu falei, meu Deus, nós conseguimos uma coisa que isso sim vai salvar vidas. Um Conselho Federal de Medicina absolutamente consistente, dizendo que nós não temos todas as evidências científicas ainda, mas que em contexto de pandemia a gente deve autorizar sim. E essa seria a minha conduta. Explicar por que eu digo que nós não temos todos os conceitos científicos, que os estudos randomizados prospectivos duplo cego, que é uma linguagem médica, somente para esclarecer aos médicos, vão acontecer nos próximos meses ou anos. Mas os dados que nós temos, e centenas de pessoas que já utilizaram no Brasil, milhares no mundo, me dão a clareza científica de, ao conduzir um país, autorizar, porque os médicos conscientes vão poder prescrever. Ninguém pode comprar esse remédio ou receber esse remédio sem uma prescrição médica, sem uma orientação adequada. Então, uma vez que nós temos tantos médicos bons no Brasil, nós podemos sim prescrever precocemente e orientarmos adequadamente, junto com as sociedades médicas, tirando as questões dos ranços, tirando os partidarismos, pensando no todo. Eu tenho a certeza que nós vamos conseguir. E muito obrigada. Eu que agradeço, Sábio.